Oi, gente. Com certeza vocês estão acompanhando os atos antidemocráticos em Brasília e a atuação do Flávio Dino, o fato de Lula ter decretado intervenção federal para parar e para investigar esses atos antidemocráticos, esses crimes contra a democracia brasileira. E, verdade seja dita, a imprensa brasileira tem caracterizado esses atos como golpistas, como criminosos, não é? Tem caracterizado dessa forma. Mas a imprensa reluta em utilizar uma palavra para se referir a esses atos. Uma palavra que eu não tenho a mesma relutância, eu não tenho o mesmo temor que a imprensa tem. Esses atos são atos de natureza fascista, perpetradas por pessoas que têm uma ideologia, um sistema de ideias fascista operando como software em suas mentes. E isso é muito importante de entender. É muito importante compreender que existe uma ideologia, um sistema de ideias com uma série de características que está dentro da cabeça desses bolsonaristas golpistas, criminosos. A caracterização como golpistas e como criminosos está correta, mas ela também é incompleta. É fundamental compreender que eles são fascistas. E aqui eu vou explicar algumas das questões e das características que mostram o fascismo deles. O fascismo, historicamente, sempre remete a um passado mítico que o fascista quer ver ser retomado. Uma das dimensões ultraconservadoras, ultra-reacionárias do fascismo é olhar para o passado e dizer as coisas eram boas no passado. Em geral, um passado em que eles se viam com poder e outros grupos subalternos não tinham nenhum poder. Eles tinham o controle, tinham a primazia, ou os seus antepassados, ou aqueles que eles projetam, que representam o que eles eram, e eles agora perderam isso. E o mundo está tendo uma depravação moral, uma perda de seus valores. Os fascistas, eles acham que o mundo contemporâneo, o mundo em que aqueles subalternos vão conquistando valores, vão conquistando postos de destaque, se tornam ministros da República, se tornam pessoas mais representadas, eles estariam com isso perdendo o seu poder e o seu lugar. Esse remeter a um passado mítico não é um privilégio de apenas um movimento fascista. É uma característica de todos os movimentos fascistas. No caso do fascismo italiano, remetia ao passado mítico da Roma. A Roma, o grande poder da Itália, a Itália, a grande potência do mundo naquele período, que exportava e que controlava boa parte do planeta Terra. Quando você vê o fascismo em Portugal, você vê os fascistas de lá olharem para o passado das grandes navegações. Portugal era uma potência marítima e eles querem retomar essa dimensão. No caso da Espanha é semelhante, também o período das grandes navegações. No caso dos Estados Unidos, o Trump tinha como lema fazer a América grande de novo. Qual era o passado que ele queria retomar? Os anos 40 e os anos 50. Por quê? Porque era um período que não tinha esses direitos civis para as minorias, não é? Ainda existia a segregação, entre outras coisas muito complicadas lá nos Estados Unidos, e uma classe média branca poderosa. Né? E os ricos muito bem, obrigado, durante aquele período. Claro que eles querem naturalmente se esquecer do New Deal e das políticas que permitiram isso também durante aquele período. Né? E essa parte o Trump não gosta de se lembrar. No Brasil, também há um remeter para um passado mítico. Qual é o passado mítico no Brasil? Para os bolsonaristas, a ditadura militar. Por isso, eles pedem um golpe aos militares. Por isso, eles fizeram acampamentos
próximos aos militares, porque eles se remetem a esse período como um passado mítico que eles querem retomar. Mas se vocês olharem com atenção, vocês vão perceber que muitas das outras características do fascismo nós vemos nos bolsonaristas. Medo de complô internacional, ultranacionalismo, essa coisa de se vestir com a bandeira, de usar os símbolos da nação, a camisa da seleção brasileira, a bandeira do Brasil, essa apropriação dos símbolos nacionais, porque o nacional é aquilo que seria, na cabeça deles, o que une todos eles. E eles, assim, representariam, na cabeça deles, todo o povo brasileiro. É óbvio que é um delírio. É óbvio que é um delírio. Mas é assim que está o software, né? O sistema de ideias, a ideologia fascista rodando na cabeça deles. Existem outras características, além disso. A recusa à modernidade, a recusa ao iluminismo, a recusa à ciência e ao conhecimento científico já era uma característica na época do Mussolini. O Mussolini tinha todo um discurso de recusa justamente aos valores do iluminismo. O marxismo, que herdou muitos dos seus valores, era o principal inimigo a ser derrotado. Os vermelhos eram aqueles que deveriam ser demonizados, tanto pelo fascismo italiano quanto pelo nazifascismo alemão. Ora, qual é o grande inimigo, qual é a grande ameaça para os bolsonaristas? Os vermelhos. E quem são aqueles que eles depositam a maior desconfiança nas instituições do saber e do conhecimento e da razão e da ciência? As universidades. As universidades foram um dos principais alvos do bolsonarismo. Não por acaso, porque lá está concentrada a maior produção da ciência, do saber, da racionalidade, onde estão os herdeiros das luzes do iluminismo. E por isso eles se tornaram inimigos dessa parte, digamos assim, da República Brasileira, do Brasil. Uso de linguagem simples e transformar o debate político em uma situação de guerra e de conflito é outra característica fascista. A ideia de que os adversários estão produzindo a depravação e deterioração moral da sociedade e que ela precisa renascer através de um processo violento é outra característica fascista que nós vimos nesses movimentos. E muitas outras nós podemos lembrar. Enfim, nós estamos falando, de fato, o próprio ataque até mesmo à corrupção como um elemento de depravação da sociedade e se apropriar do debate do combate à corrupção, que deve pertencer a todos que defendem uma sociedade melhor, é uma outra estratégia fascista desde seu nascedouro. Portanto, a palavra que falta, que precisa fazer parte da caracterização desses atos, que sim, são golpistas, sim, são criminosos, sim, são antidemocráticos, esses atos são fascistas e estão sendo perpetrados por pessoas fascistas, que anseiam por uma ditadura militar, que querem a destruição e aniquilação da democracia e dos seus eventuais adversários políticos, porque o fascismo tem como uma de suas características a incompatibilidade com a democracia. E é justamente essa caracterização que falta na mídia corporativa e na análise de muitos lugares que vocês podem ver. Mas não falta aqui na Nova Máquina do Tempo e não falta na nossa luta antifascista. Inclusive, o curso Literatura e Política, Luta Antifascista pela Democracia, meu, em parceria com Fernando Drummond, ficou agora ainda mais atual. As inscrições estão abertas, no comentário fixado vocês têm mais informações, o curso vai acontecer em março e ele se tornou, de fato, muito importante para nós formarmos uma militância que compreende das ferramentas da comunicação para lutar contra
essa ideologia fascista que está presente e permeia a sociedade brasileira. Eu torço que vocês divulguem o curso, se inscrevam e ajudem a gente a crescer um movimento antifascista, um movimento que defende a democracia, que defende uma democracia mais profunda, que defende a democratização dos espaços de trabalho, que defende o fortalecimento da classe trabalhadora, que defende um caminho para uma sociedade mais plural, mais justa, mais livre e mais democrática. E eu agradeceria se vocês ajudarem a gente nessa empreitada. Eu e o Fernando. Um abração e até o próximo vídeo. Eu sou André Teixeira Jacobina e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.